Chegamos ao terceiro módulo. É aqui que vamos conhecer os mecanismos que a Constituição criou para o cidadão poder realizar, ele mesmo, o controle da administração pública. A cidadania se desenvolveu. O terceiro setor criou variados espaços de participação e fortaleceu as lutas políticas. Mas a vivência da democracia participativa vai além. O cidadão hoje pode caminhar lado a lado com a administração pública. Pode não só influenciar decisões, mas também ser parte delas. Pode interferir nas políticas públicas, pode fiscalizar o uso do dinheiro público, avaliar resultados, acompanhar representantes. Pode, enfim, exercer o controle do que é público. Hoje, o cidadão tem total condição de assumir sua responsabilidade em relação ao que é público. Ele pode se articular em grupos, pode usar os espaços de participação do terceiro setor, pode até fazer algo sozinho, se preferir, para conquistar e preservar direitos. O importante é que ele faça algo, pois já tem base para isso. Você já viu como o terceiro setor anda ativo? Percebeu como a internet mudou a forma de participar? Agora, a sociedade civil também está no controle. Mas o que é de fato o controle? Como se exerce o controle sobre as ações da administração pública? Tem como um cidadão comum controlar algo tão estruturado como o Estado? É isso que vamos estudar ao longo das 7 aulas do módulo 3. Para começar, uma reflexão. Observe esta via. Por ela passam muitos cidadãos de todas as nacionalidades. Pense sobre como cada um enxerga seu papel. Esta via também é minha. Eu contribuo com a manutenção dela. E se é minha, eu tenho responsabilidade em controlar como ela é mantida. Esta via é de todos. O governo a construiu e cuida dela porque o governo representa o bem comum. Só que todos nós temos de controlar o uso feito de um bem comum. Essa via não é minha, nem sua. O governo a construiu, então ele é o responsável por ela. Só que ele não cumpre seu papel. O que você concluiu do que disseram os 3 cidadãos? Pause o vídeo e analise mais uma vez as 3 formas de enxergar a responsabilidade pública. Veja se você concorda com o que está sendo descrito. Vou dizer como eu interpretei essas 3 visões. Neste exemplo, o cidadão americano se vê como um dono da via e também um dos responsáveis pelo que acontece com ela. O francês entende que todos são donos da via, mas acha que o governo é o principal responsável pelo que acontece com ela. Já o brasileiro acha que a via é de responsabilidade do governo. Ainda tenho de pensar um pouco sobre se concordo com essa interpretação. E você, concorda? Depois de pensar bem sobre as 3 interpretações, dê uma olhada na afirmação a seguir e veja de que forma ela conclui o que você acabou de analisar. Se todos somos responsáveis pela coisa pública e não somente o governo, o cidadão pode usar ações de controle para dedicar-se àquilo que é público. E como cada cidadão pode controlar os assuntos de interesse público? É o que a gente vai estudar neste módulo. Vamos ver vários mecanismos de controle social e como usar cada um deles. Vamos estudar os conselhos de políticas públicas na aula 3, as principais leis orçamentárias e a lei de acesso à informação na aula 4, o projeto de lei de iniciativa popular e o pedido de impeachment na 5, as audiências públicas,
os observatórios sociais e as ouvidorias públicas na aula 6. A aula 7 vai trazer, como de costume, o resumo de todo o módulo 3 e orientar a autoavaliação com base nos objetivos de aprendizagem. Você vai perceber que há muita orientação legal neste módulo. É que o controle realizado pela sociedade é normatizado pela Constituição e pelas diversas regulamentações dela advindas. A ideia do módulo é preparar você para exercer o controle social por meio de um ou mais mecanismos legais de controle. Na introdução do módulo, você encontra objetivos mais específicos de aprendizagem. Analise cada item da lista. Confira os objetivos de aprendizagem definidos para o módulo 3. Antes de estudar os mecanismos legais de controle, vamos iniciar o conteúdo do módulo entendendo o que é o controle, o que o fundamenta e para que ele serve. É já na aula 2.